Boa tarde, Santa Catarina. Clube da Bola começando em clima de Copa. Falta pouco. Hoje, às 7 horas da noite, a seleção brasileira entra em campo para a estreia na competição contra o Marrocos. Tem muita coisa pra gente conversar até às 3 horas da tarde e eu conto com a sua companhia. Mas antes vamos apresentar então os nossos convidados do programa de hoje que estão aqui no nosso Esquenta, porque eu não estou sozinha. Bora escalar o nosso time para o programa de hoje então. Ian Cel, nosso gerente do Núcleo Esportivo do Grupo ND, mais conhecido como o nosso chefe também. Boa tarde. Tudo bem, Susan? Boa tarde para você, boa tarde ao Lucas que está aqui com a gente, boa tarde à galera de casa. Todo mundo ansioso, né? Dia de Copa, Copa do Mundo por si é sempre legal, então dia de Copa, dia de jogo do Brasil, acho que está todo mundo ansioso. O Geisel Real, que estava aqui apresentando o Balanço Geral, já passou por aqui, já falou, cara, tô ansioso, tô nervoso. Eu acho que todo mundo está assim hoje, que Copa é sempre muito bacana, muito legal de acompanhar. Marrocos também é um adversário difícil, a gente vai conversar sobre isso também ao longo do programa. Lucas Marques, também nosso convidado de hoje, ex-jogador, jogou inclusive no nosso Figueirense aqui da capital catarinense e passou pela seleção. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Susan, boa tarde, Ian, obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente poder falar de futebol, falar da seleção e falar dos clubes por onde eu passei. Fala um pouquinho então pra gente, Lucas, da tua trajetória, antes da gente pular pro nosso próximo convidado, contar um pouquinho da tua trajetória. Começou aqui na base do Figueirense, como que foi até chegar no jogo da seleção? Eu iniciei na base do Figueirense, né? Eu chego no Figueirense em 2006, fico até 2010, depois 2011 eu vou pro Botafogo, fico até 2014, do Botafogo eu vou pro Palmeiras, do Palmeiras eu sigo pro Cruzeiro, do Cruzeiro pro Fluminense, do Fluminense pro Vitória da Bahia, depois eu volto pro Botafogo, mas de Ribeirão Preto, de São Paulo, e finalizo a minha passagem, assim, digamos, dentro do futebol no Figueirense também. Então, inicio aqui no Figueirense e termino no Figueirense em 2020. Não tem currículo, quase. Não tem currículo. Difícil, assim, a lista não básica. E seleção brasileira em 2012, né, que eu fui convocado 2 vezes para a seleção. Super Clássico das Américas. Contra nossos irmãos argentinos, ganhamos. Vencemos. Vencemos o primeiro jogo no Serra Dourada, o segundo jogo foi na La Bombonera, a gente perdeu de 2-1. Os 2 jogos foram 2-1, mas levamos nos pênaltis. Fomos para os pênaltis e levamos a taça aí do Super Clássico das Américas. Tá aí, hoje nesse clima de Copa, vamos falar então de seleção brasileira. Vamos escalar o nosso último integrante desse time, direto de Chapecó. Sérgio Badá está ao vivo com a gente. Badá, hoje tem muito papo, né? Olá, Susan. Um abraço para você, um abraço para o Ian, para o Lucas. Seja muito bem-vindo. Ô, Susan, eu primeiro quero te parabenizar por aquela matéria que você fez do jogo da seleção brasileira contra a Islândia em 94 na ressacada. Eu curti muito a matéria porque eu estava naquele jogo. Eu estava naquele momento, eu já estava começando, eu acho que há 34 anos atrás, 32 anos atrás, eu estava engatinhando como comentarista de rádio aqui em Chapecó, e eu participei daquele momento espetacular que foi o último amistoso do Brasil antes da Copa de 94. Então me passou um filme na cabeça assistindo a matéria durante a semana aí. Parabéns a você, quem produziu a matéria, foi uma matéria realmente muito legal, que me arremeteu por um momento muito bacana que eu vivi naquele amistoso lá na ressacada, aí que trouxe bons fluidos, né? Porque o Brasil naquele ano acabou conquistando o título. Então eu também estou nessa expectativa aí, todo mundo ansioso. Chapecó está muito mobilizado, olha, fazia muito tempo que eu não via Chapecó tão mobilizado, tão colorido de verde e branco. Os bares aqui, os restaurantes da cidade entraram no clima da festa, né? E esperamos que o Brasil corresponda a toda essa expectativa aí, começando bem nesse jogo difícil aí que vai ter hoje contra o Marrocos. Obrigada, Badá, pela avaliação da reportagem, muito bacana mesmo produzir essa matéria, conhecer também as curiosidades a respeito do amistoso contra a Islândia aqui na Ressacada, a Ressacada recebendo um jogo tão grandioso. E você deu um spoiler, viu? Porque essa reportagem vai ser exibida hoje também no Clube da Bola, daqui a pouquinho a gente confere a reportagem completa. E sim, expectativas altíssimas, e eu quero saber de quem está em casa também. Qual o palpite para a Copa? Mande sua mensagem no 489-9191-4706. Seu palpite, sua expectativa? Está com a casa decorada? Já está vestindo a amarelinha? Mande sua foto também, que claro, a gente quer saber todos os detalhes dessa preparação, dessa expectativa para a grande estreia do Brasil. E a gente vai então ao vivo, produção falando aqui que Cleiton Ramos, do nosso Rota do Futebol, já está ao vivo com a gente para trazer informações direto de Miami. Fiquei sabendo, Cleiton, que tem uma família aí com você. Traga mais detalhes. Muito boa tarde.
Boa tarde para você, Susan. Que alegria estar falando mais uma vez aqui no Clube da Bola para todo o estado de Santa Catarina. Olha só, a gente fala ao vivo de Fort Lauderdale, nessa praia maravilhosa que você está vendo aí. Inclusive, uma curiosidade, Susan, só para o pessoal de casa, que teve um furacão, Nicole, em 2022, que acabou derrubando parte desse trapiche que você está vendo ali, olha só. Olha só, dá para ver, né? Um estrago aí que acabou assolando os americanos em 2022. Mas hoje o momento é outro, é só de alegria. Se tiver que aparecer um furacão, que seja o furacão da seleção brasileira, que não vai jogar aqui, onde estou nesse exato momento, próximo de Miami, mas vai jogar em Nova Jersey contra a seleção de Marrocos. Inclusive, também dando um spoiler, né? Daqui a pouco você vai ver novamente uma matéria que fizemos encontrando um brasileiro, não sei se o Badá conhece, o Thiago Mexerica, jogou na 2ª divisão do futebol de Santa Catarina pelo Juventus de Ceará. Ele está trabalhando de barbeiro aqui junto com o marroquino. Brasil e Marrocos se enfrentando na estreia. Bom, nesse momento estou na praia de Fort Lauderdale, já deu para perceber, porque aqui nesse local bem próximo, e a gente vai para lá na minha 2ª participação, vai acontecer uma feijoada. A brasileirada ainda não chegou. Eu te confesso que eu pensei que já ia chegar e chegando, né? Saboreando aquela feijoada, mas não, aqui o agito vai começar 2 horas da tarde, horário local dos Estados Unidos, 3 horas da tarde, horário aí do Brasil. A expectativa dos organizadores, já que é um evento brasileiro, é que 300 torcedores acompanhem esse jogo, que vai ter um telão no estabelecimento com banda de pagode, feijoada, dando aquele incentivo para a seleção brasileira. A presença de brasileiro aqui, vem comigo por gentileza, eu tenho o Thiago. O Thiago está dando até um help aqui para a nossa produção também. O Thiago, que é manezinho de Floripa. Qual é o bairro de Floripa? É São José. São José. Picadas do Sul. Picadas do Sul. Olha, ele está há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Há 10 anos. 10 anos. Veio a trabalho e tá legal hoje. Como é que dá? Trabalhamos aqui, se legalizamos agora e aqui por aqui que não vão ficar, né? Nossa, que legal. Veio com a família toda? Família toda, minha esposa, meu filho. Meu filho já tá grandão, tá com 13 anos, chegou aqui com 3 anos. E um bom lugar. Aqui que a gente vai ficar por aqui mesmo. Que bom. E como é que está aqui a expectativa? Sabemos que a partir de hoje é que os brasileiros vão se reunir. Já citamos isso aqui na nossa programação. Tem aquele brasileiro que vem e trabalha, mas que tem o costume de se reunir nos finais de semana. Agora é que realmente a gente vai sentir esse clima da Copa, principalmente hoje com a estreia da seleção brasileira. Mas qual é a tua visão de Copa aqui nos Estados Unidos até agora? A expectativa é bem grande, né? A gente conhece muito brasileiro aqui e os brasileiros são muito fanáticos pelo Brasil. E estamos naquela expectativa, né? Acredito que o Brasil vai super bem e brasileira está em peso, né? Como sempre, né? Em todos os lugares aqui do sul da Flórida, né? Maravilha, obrigado, Tiagão. Moro aqui há bastante tempo. Uma curiosidade aqui, viu, Susan? Eu sei que você já fez muitas matérias de praia também. Ó, não é desmerecendo a praia aqui dos Estados Unidos, o glamour que tem Fort Lauderdale, é bonito quando a gente fala isso, né? Miami também. Mas eu prefiro o jurerê tradicional, eu prefiro o jurerê internacional, a nossa Barra da Lagoa, porque é muito comum aqui, ó, você vê a presença de algas, né, que a maré acaba trazendo. Olha só, uma grande quantidade, inclusive. Há quem come isso aqui também, né? Tem restaurantes aqui em Miami que tem esse hábito de fazer um prato com isso aqui. Mas eu não sou muito chegado nisso aqui, não. Eu prefiro aquele camarãozinho aí de Floripa, se é que me entende. Com esse visual da grande Miami, eu volto para você aí no Clube da Bola. Aqui, eu não sei quanto é que tá a temperatura aí, viu? A gente tá no inverno aí no Brasil. Mas aqui, ô Susan, 40 graus a temperatura. Nem pensar, né? A ideia seria colocar um shortinho, dar um mergulho ali, mas não posso. Estou a trabalho. Quem sabe depois, com a vitória da seleção brasileira, aí tudo muda. E um beijo especial para o Badá. Saudade, Badá. Volto com você, Susan. Valeu, Cleiton Ramos. E olha só, não se atreva a não trazer essa feijoada. Ele prometeu essa feijoada brasileira a semana inteira. E hoje a gente vai mostrar, então, esse evento acontecendo lá na Grande Miami, como ele disse. E, claro, todos os outros detalhes do nosso Rota do Futebol. Porque hoje tem estreia do Brasil na Copa. O coração bate mais forte na expectativa do primeiro jogo da seleção no Mundial. A bola vai rolar a partir das 7 da noite para Brasil e Marrocos. E a gente vai direto para os Estados Unidos conversar com Giovanni Martinello, que acompanhou de pertinho a semana da seleção. Boa tarde, Giovanni. Tudo pronto? Oi, Susan. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham no Clube da Bola. Já estamos aqui no entorno do MetLife Stadium, né? Tá aqui ele, bonitão, imponente, com capacidade para pouco mais de 80 mil torcedores.
e a casa vai estar cheia para a estreia do Brasil contra o Marrocos daqui a pouquinho aqui na Copa do Mundo, né? Foram dias de preparação, né? Desde que a seleção se apresentou na Granja Comaria em Teresópolis, os últimos 2 amistosos contra o Panamá e o Egito, essa semana de preparação em Morristown, aqui do ladinho de onde nós estamos, né? E hoje chegou o tão esperado dia da estreia na Copa do Mundo. E o Brasil costuma se dar bem em jogos de estreia, né? Afinal de contas, não perde um jogo na estreia de uma Copa do Mundo há mais de 90 anos. A última vez foi em 1934. A estreia mais recente no Catar foi com vitória contra a Sérvia por 2-0. E a gente espera que o Brasil comece a caminhada do Hexa aqui com o pé direito também. Seleção que está pronta, está definida. Ontem o Vini Júnior e o Carlo Ancelotti conversaram com a imprensa do mundo todo. É claro, né, que o assunto Neymar veio à tona e o Ancelotti foi questionado sobre isso e disse que o principal nome da seleção brasileira já vai estar à disposição a partir da semana que vem. Então, a partir da semana que vem, o Neymar volta aos treinos e deve ficar à disposição já dele, se não para a segunda rodada, quem sabe para a terceira rodada para o jogo de Miami. Seleção está pronta, definida, com Alisson no gol, Danilo na lateral direita e Alexandro na lateral esquerda. Os zagueiros serão Marquinhos e também o Gabriel Magalhães. Meio de campo com Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá. E na frente, Matheus Cunha centralizado, Vini Júnior de um lado e Rafinha do outro. Esse é o time do Brasil para a estreia contra o Marrocos, que teve 2 baixas importantes essa semana, né? O Azeu Zuli, atacante, e o Aguerd, zagueiro, foram cortados. São 2 titulares que acabaram se machucando no último amistoso do Marrocos, no empate com a Noruega em 1-1, antes da estreia aqui contra o Brasil. Então foram 2 baixas importantes. Chega meio capenga a seleção do Marrocos, mas a gente sabe que jogo de estreia é jogo diferente e para a seleção brasileira ainda mais, né? Tem tradição, tem uma camisa pesada, a gente sabe que não é fácil para os jogadores também aguentarem toda essa pressão de estrear em uma Copa do Mundo vestindo a camisa mais pesada do futebol mundial, a única pentacampeã do mundo. A gente segue aqui pertinho acompanhando e ao longo da nossa programação a gente volta aqui dos Estados Unidos com outras informações da nossa seleção e também da Copa do Mundo. Combinado, Susan? Combinado, Giovanni Martinello, direto dos Estados Unidos, com informações da nossa seleção. Única penta e a gente espera que esteja aí no caminho do Hexa nessa Copa 2026. E como o Giovanni trouxe, o técnico Carlo Ancelotti já definiu a escalação da seleção brasileira para a estreia. Vamos dar uma olhada então na tela quais são os nomes escalados por Carlo Ancelotti. No gol temos o Alisson, temos Gabriel Magalhães e Marquinhos na zaga, Alexandro e Danilo nas laterais, Casimiro e Bruno Guimarães meio campo, Rafinha, Vini Júnior, Matheus Cunha e Lucas Paquetá fazendo então o ataque da seleção brasileira. E claro que a gente vai comentar um pouquinho sobre essa escalação com os nossos convidados. E Ansel, o que a gente pode dizer dessa escalação desse time que entra a princípio no primeiro tempo do jogo, né? Pois é, Susan, me surpreendeu um pouquinho a entrada do Paquetá no time titular. Eu sinto que quando o Brasil joga com 4 atacantes, como o Ancelotti vinha fazendo nos últimos tempos, o Brasil fica com um jogo muito vertical, até por característica dos próprios jogadores. Então, pega a bola, já acelera, pega a bola, já acelera. O Paquetá dá um pouquinho mais de controle, de pausa, de calma, na hora que o Brasil tiver a posse, já não tentar esse ataque às costas da última linha. Eu acho que isso pode ser importante. O Marrocos é uma seleção que passa por uma mudança de estilo de jogo. O Marrocos tinha uma seleção que era muito vertical, que se defendia num bloco mais baixo e que atacava geralmente em contra-ataques, em ataques rápidos, e hoje já é um pouquinho diferente. Então, eu penso que o Brasil, tendo mais esse controle, tendo mais posse, precisa se impor, é melhor que o Marrocos. Eu gosto dessa escalação, eu só tenho alguma dúvida sobre quem vai ocupar esse corredor direito, porque o Paquetá até parte da direita, mas vai vir sempre para dentro. O Danilo não é esse lateral de corredor. O Bruno também vai ficar um pouquinho mais atrás, de repente o Matheus Cunha pode se deslocar um pouquinho para o lado, ou o próprio Rafinha jogar aberto na direita, embora ele não venha jogando dessa forma do Barcelona, venha circulando mais por dentro ou partindo do lado esquerdo. Então a minha dúvida é essa, quem é que vai ocupar esse corredor direito? Eu não usaria o Rafinha porque eu acho que você não vai extrair o melhor dele ali, mas o Paquetá também não vai jogar aberto, o Matheus Cunha também não é característico, o Vini joga pelo lado esquerdo. Não sei, eu tenho medo que o time fique um pouquinho torto ali na hora de atacar. Ajustes talvez durante a partida para Carlo Ancelotti. Faltou alguém nessa escalação, Lucas? O que você achou? Eu concordo com o Ian. Acho que ele tenta trazer o Paquetá mais para o meio. É um treinador italiano que vai preservar muito a parte defensiva. E um início de competição assim, você não sofrer tanto, né? Não sofrer gols e não sofrer tanto
Na parte defensiva, eu acho que é isso que ele imagina, sim. Eu acho que falta o Wesley na lateral. Uma pena, né? A gente ter perdido um lateral direito, que é uma válvula de escape, que faria esse corredor muito bem, vai fazer muita falta na seleção. Mas o Ancelotti, eu acho que ele tenta preservar o meio de campo. Dentro do futebol, a gente desembolar esse meio de campo, para aí sim, com o Vini Júnior, com o Rafinha, que tem umas características de ir para cima, de driblar e de fazer gols, dá um pouco mais de liberdade. Acho que ele traz o estilo italiano, né, do futebol italiano, para dentro da seleção, preservando mais a parte defensiva e deixando Vini Júnior, Rafinha, Matheus Cunha com liberdade para poder produzir no ataque. Infelizmente o Wesley foi cortado, né, no último fim de semana, o último amistoso antes da Copa, partida contra o Egito, ele se lesionou na partida, então foi cortado da seleção brasileira. Ele que inclusive tem raízes aqui em Florianópolis, a gente inclusive exibiu durante a semana uma reportagem especial a respeito do Wesley, uma pena que não vai jogar essa Copa. É um menino novo, é claro que vai aproveitar ainda outras mundiais, com certeza. Sérgio Badá, vamos chamar o Badá então para falar um pouquinho sobre essa escalação. Badá, a gente conversou muito antes da Copa sobre palpites de quem seria convocado por Carlo Ancelotti. E aí nós temos a primeira equipe a entrar em campo na estreia do Brasil. O que você achou desses nomes aí com a amarelinha? Olha, Susan, eu não gosto muito dos dois laterais, viu? O do Danilo e aquilo que o Lucas falou, o titular seria o Wesley. E, infelizmente, eu imagino a tristeza da família do Wesley, né? De se lesionar. E eu até comentei sábado passado aqui que havia essa preocupação de algum jogador. Eu falei assim, será que os jogadores vão colocar intensidade? Porque o jogador, no último amistoso antes da Copa, tem essa preocupação de eventualmente se lesionar. Pois o Wesley acabou se lesionando e sendo cortado. Então tem essa preocupação um pouco nas duas laterais. São jogadores experientes, experiência internacional, de Copa do Mundo, mas não vivem assim grandes momentos, né? Tanto o Danilo contra o Alexandre. Na zaga está tudo bem. O Alisson, a gente espera que defenda na Copa aquilo que ele defende no Liverpool. Né? E com dois volantes, eu acho que é o que tem de melhor, o Bruno Guimarães e o Casemiro. Só que eu nunca gostei de ver, pelo posicionamento dos jogadores ali, é um 4-2-4. Sem aquele meia de referência. Cara, eu não gosto, nem na Chapecoense e nem na seleção brasileira. Eu acho que tem que ter aquele camisa 10, aquele cara de referência. Talvez seria o Neymar, né? Mas talvez o Ancelotti vai trazer o Paquetá na frente, no meio, jogando ali mais próximo dos volantes e liberar mais por um lado o Rafinha, do outro o Vini, e mesmo que não seja centroavante de área, o Matheus Cunha pisar mais na área. É importante ter um homem de referência, né? Então, mas é isso aí, é o que tem. São jogadores que já jogaram juntos, acho que 8 ou 9 aí, a Copa do Mundo passada, e entrosamento não falta, conhecer um ao outro também não falta, vestir a camisa amarela, essa camisa pesada, com personalidade, com organização. O Lancelotti também não chegou ontem, o Lancelotti está há 1 ano no comando da seleção, então eles têm que entender que eles estão vestindo a camisa de um pentacampeão. Respeitar o Marrocos, mas tem que se impor. Tem tudo para dar certo, hein, Badá? E claro que a gente fala sobre o Marrocos, é um adversário difícil, né? E a gente conversava já no início do programa. É o mais difícil da chave, a gente pode dizer assim? Na teoria, sim. Na teoria, a seleção mais forte, a seleção que foi 4º lugar no último Mundial, ficou à frente do Brasil, inclusive. Mas é uma seleção, como eu falei anteriormente, que passa por uma transição de estilo. A gente está vendo na tela o campinho, mais ou menos como joga o Marrocos. Depois que vou pegar a colinha aqui, vocês me desculpem, porque os nomes não são os mais simples de pronunciar. Depois da saída do Walid Regragui, que era o técnico anterior, e o Mohamed Ouabi assumiu, o Marrocos passou por essa mudança de estilo. Na última Copa, o Marrocos era um time muito vertical, como eu falei antes. Era um time que marcava em bloco mais baixo, muito forte em contra-ataque. E hoje o Marrocos é um time que gosta mais de ter a bola. É um time que tem mais pausa, que tem mais troca de passes. A gente está vendo o posicionamento base da equipe com bola. O Mazraoui, que é o lateral esquerdo, fica um pouquinho mais na saída de bola junto dos zagueiros. E o Hakimi, que é o lateral direito, se manda pelo lado direito. E eu acho que o Alexandro, assim, me preocupa a escalação dele, porque o lado direito do Marrocos é o lado direito mais forte. E tem Brahim Dias, que vai sair da direita para dentro, jogador do Real Madrid, e cria essa dúvida ali, né, no meio espaço, que a gente chama, que fica entre o zagueiro e o lateral, que ele se posiciona ali. E o Hakimi no corredor, um dos melhores laterais direitos do mundo, tem muita força para chegar na linha de fundo. Eu fico com medo que essa dobra em cima do Alexandre, vai ter que ter Rafinha por ali, vai ter que ter Matheus Cunha por ali, ajudando, porque senão o Brasil vai se complicar. Por outro lado, o Marrocos teve uma queda acentuada de qualidade com o corte do Ezaouli,
que era o ponta esquerda. No lugar dele vai jogar o Amine Sabay, que é um jogador com menos recursos, que é um jogador com menos força. O Esauli era o cara do drible, era o cara da profundidade, era um goleador da equipe de Marrocos, então eu sinto que Marrocos perdeu muita força e qualidade, e ainda mais que o Esauli ia cair no setor do Danilo. O Danilo hoje não tem mais tanta força em duelos como tem o Ibañez, por exemplo, que apesar de não ser um lateral de origem, o Danilo jogou boa parte da carreira na lateral, o Ibañez não, mas o Ibañez tem mais força em duelo. Então, acho que o Marrocos perde muito em qualidade sem o Esauli ali no setor esquerdo. Por isso, eu cheguei a brincar. No começo, eu acho que era 60-40 Brasil. Agora, com os cortes do Marrocos, eu boto aí 70-30, até 80-20. Acho que o Brasil é até consideravelmente favorito para essa partida. A gente torce por isso. Inclusive, eu vi alguns comentários, né, na internet a respeito dessa primeira partida do Brasil. Muita gente falava, Marrocos é uma surpresa. Já não é mais uma surpresa, né? Na última Copa se mostrou bom desempenho, ficou em quarto lugar. Então, o Brasil precisa estar pensando para além do campo, para além da bola, também trabalhar ali o emocional e conseguir controlar a partida, né, Lucas? Marrocos é uma equipe muito difícil de jogar contra. A gente já viu na Copa passada e nos jogos que o Marrocos vem fazendo, né? E como esse Hakimi joga a bola, né? E o lado direito nosso é o lado que a gente mais pensa assim, né, de dificuldade, e o lado direito deles é muito bom. Com o Brahim Dias caindo pela direita, Hakimi com uma volúpia, uma velocidade incrível, com poder de finalização, como poderia estar esse lateral direito na nossa seleção, né? É um baita de um lateral direito, e eu acho que esse lado direito de Marrocos aí vai dar muito trabalho. A gente tem que sempre estar atento, dobrar a marcação mesmo, porque vai ser um lado direito aí que pode nos proporcionar momentos aí de dificuldade no jogo. O cara que me chama muita atenção no time do Marrocos é o camisa 6, o Boadi. É o cara que controla, é o cara do controle, é o cara do passe, que ele dita, não, agora a gente vai jogar pela esquerda, agora a gente vai jogar pela direita. Então é o cara que o Brasil vai ter que ter muita marcação ali, Casemiro ficar em cima, Bruno Guimarães ficar em cima, porque é o cara que dita o ritmo, é o cara que dá o ritmo pro jogo, é o camisa 6 de Marrocos. A torcida que está se organizando aí para a festa hoje às 7 horas da noite com a partida do Brasil, passou pelo Marrocos, já dá para sentir mais confiança no grupo? Dá, porque o Haiti é o jogo para o Brasil fazer saldo. Com todo respeito, o Haiti é um time bem fraco, segunda Copa só que participa, então é jogo para o Brasil fazer saldo, para ganhar de 5, para ganhar de 6, chegar contra a Escócia já tranquilo, já classificado e, enfim, tentar terminar a primeira fase ali com 100% de aproveitamento. É o que a gente espera, inclusive é o que o torcedor espera, porque já tem muita festa em todo o estado de Santa Catarina. Claro, tem festa nos Estados Unidos, mas aqui em Santa Catarina também tem muita festa. A repórter Luca Luktenberg está ao vivo com a gente, está acompanhando a festa de uma torcida na Grande Florianópolis. Fiquei sabendo que teve pintura de rua, tem também competição local. Luca, muito bem-vinda ao Clube da Bola. Conta pra gente como tá o clima aí. Oi, Susan. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, muitas atrações hoje aqui. Como você disse, rua toda pintada, ou seja, o povo se preparou realmente para isso. Vocês estão vendo aí as imagens, o povo bem animado. A gente vai falar agora com o Lamatos, que vai falar um pouquinho com a gente sobre essa programação, porque esse preparo não começou agora, né? Fala pra gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado a presença de ter vocês aqui com a gente. Então, a gente está em época de Copa do Mundo, né? Em clima de Copa do Mundo. Só que a gente já faz essa Copa aqui na rua, que é a Copa Lamatos. E aí calhou da gente fazer junto. E acontecer da gente estar fazendo a Copa e a gente aproveitou. E essa é a festa para a Copa do Mundo já, né? Unimos tudo aqui e estamos aqui. Exatamente, nós estamos, Suza, aqui no Real Parque, na Vila Boa Esperança, em São José. O povo muito animado, decoração linda, o pessoal bem animado, sim, com música, vai ter muita brincadeira, muita coisa. E o pessoal já começou bem cedo aqui, né? O jogo começa hoje às 7 horas da noite, mas o pessoal já começa a comemorar desde muito cedo. Vamos ver se esse povo está animado. E aí, qual é o palpite para hoje? Daí eu não sei. Eu espero que a Copa Lamatos ganhe, não. E o Brasil, quanto? O Brasil? Eu espero que 2-1, 3-1. 2-1. E você, meu amor, quanto o jogo de hoje tu acha que vai dar? 4-1. Boa! Muito palpite positivo aqui, viu, Suza? Vamos finalizar, então, esse vivo, vendo se esse povo tá realmente animado. Deixa eu ver!
Que festa boa, viu, Luca? O pessoal torcendo muito pela nossa seleção. Luca, você perguntou o palpite aí da criançada. Qual que é o teu palpite para hoje à noite? Vamos lá, Suza. Tô chutando aí um 2-0. Eu acredito. Ó, tá confiante que o Marrocos não vai fazer gol, que o Brasil leva por 2-0. A gente espera que o Brasil ganhe, independente do placar, que seja a vitória brasileira, que a gente possa soltar o grito de vitória na noite de hoje, com certeza. Luca, obrigada pelas informações, por essa animação e, claro, a gente segue acompanhando a torcida na Grande Florianópolis. E olha só, hora da gente conhecer um pouco mais as curiosidades sobre o estádio que vai receber o Brasil na estreia de hoje da competição. Drica Varini traz tudo sobre o estádio de estreia do Brasil, olha só. A final da Copa do Mundo de 2026 já tem palco definido e ele fica bem no coração do eixo Nova York e Nova Jersey. O gigante MetLife Stadium vai receber a decisão do maior evento do futebol mundial. Inaugurado em 2010, o estádio custou impressionantes 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Hoje é um dos maiores da NFL, com capacidade para mais de 82 mil torcedores. Mas o que realmente faz o MetLife ser único é a versatilidade. O MetLife é a única arena da NFL compartilhada por dois rivais históricos, o New York Giants e o New York Jets. E é a transformação digna de cinema. Mais de 250 pessoas trocam cerca de 1.500 itens em menos de 8 horas. Mudam-se luzes, gramado, paredes, tapetes e até a identidade visual dos vestiários. Como o estádio foi feito para o futebol americano, ele precisou passar por adaptações para receber a Copa do Mundo. Quase 1.750 assentos foram removidos para ampliar o campo nas medidas exigidas pela FIFA. E tem outra mudança importante. Sai a grama sintética, entra o gramado natural. O MetLife já recebeu o Super Bowl, final de Copa América e shows de artistas como Taylor Swift, Beyoncé e Ed Sheeran. Durante a Copa, inclusive, o estádio muda oficialmente de nome. Por regras da FIFA, ele será chamado de New York New Jersey Stadium. Moderno, gigante e multifuncional, o New York New Jersey Stadium já está pronto para virar o centro do futebol mundial neste ano. E quem sabe, palco de mais um capítulo histórico para o Brasil. Eu quero acreditar que esse é um sinal, viu? Que o Brasil estreia nesse estádio para a grande final também estar lá e conquistar o Hexa. Eu não sei se eu tô me iludindo, mas eu torço muito por isso. E olha só, a nossa produção preparou aí um favoritômetro da Copa com as principais seleções que estão na disputa do Mundial. Vamos dar uma olhada então na tela, o nosso favoritômetro. As equipes favoritas, as seleções favoritas para essa Copa são França e Espanha. Quem pode brigar aí por essa Copa? Temos Brasil, Alemanha, Holanda, Argentina, Portugal e também Inglaterra. Corre por fora, tá ali na beiradinha, México, Coreia do Sul, Marrocos, Estados Unidos, Equador, Japão e também Bélgica, Uruguai e Colômbia. Já na zebra, que tem dificuldades aí grandes em relação à Copa 2026, temos África do Sul, Canadá, Escócia, Paraguai, também Tunísia, Croácia, Suécia e Costa do Marfim. Vou pedir a opinião aqui dos meninos que estão com a gente no estúdio. O Brasil tá ali no pode brigar. Tem chance de, no meio da competição, chegar no favorito ali? Acho que tem, Susan. A Copa te dá, o mata-mata principalmente te dá essa possibilidade. Porque, cara, eu digo que muitas vezes a Copa não respeita ciclos. O ciclo da seleção brasileira, eu acho que sequer existiu, né? Foi uma completa bagunça. 4 treinadores, o Ancelotti chegando ali na reta final, Dorival demitido, Diniz demitido, Ramon Menezes interino, enfim. Mas a Copa não respeita ciclos, geralmente. A Copa é aquele campeonato de um mês que, de repente, a gente brinca no videogame, que tá todo mundo com a setinha para cima, e de repente funciona, encaixa, enfim. O mata-mata, às vezes você joga pior e avança. O mata-mata, às vezes você enfrenta a Croácia chuta uma bola no gol o jogo inteiro e te elimina nos pênaltis, enfim. Eu acho que tem possibilidade, sim. Tem total possibilidade. Algumas coisas, assim, estão me surpreendendo nesse início de Copa, assim. A fragilidade do Paraguai ontem, por exemplo, contra os Estados Unidos, foi a maior imposição técnica e física que eu vi na Copa até aqui. Foi um atropelo completo dos Estados Unidos para cima do Paraguai. O México contra a África, a gente já esperava uma fragilidade maior da África. O México, acho que também não vai muito longe.
E temos a Coreia, foi muito bem também contra a Coreia enfrentou a República Tcheca também, venceu e venceu bem, jogando bem, enfim. Uma surpresa nesse início de competição. Acho que tem sido num nível legal até aqui. Temos ali no topo, né, França e Espanha. Mais algum palpite ali entre as favoritas, Lucas? Eu colocaria a Argentina também como favorito. É uma equipe que joga muito em conjunto, né? E mostrou isso na Copa passada. Eu acho que eles fizeram um ciclo de Copa do Mundo muito bom, mas Bian foi perfeito aqui. Isso não tem nada a ver, não adianta você fazer uma baita pré-Copa, chegar na Copa, as coisas têm que encaixar. Mas pela característica, da maneira como joga, são poucos jogos, Copa do Mundo, eu acredito que a seleção argentina eu colocaria como favorito também. E acredito muito no Brasil. Não demonstrou no ciclo, foi uma bagunça total, não demonstrou realmente o poder, né, que sempre mostrou em outros ciclos, enfim, mas é a seleção brasileira. A camisa pesa e todos os outros clubes, todas as outras seleções, quando olha para a seleção brasileira, não quer pegar. Essa é a verdade, não quer pegar o Brasil, não quer enfrentar. E torço para que o Brasil aí faça uma final, uma grande final e que vença, né? Ninguém tira esse peso do Brasil, com certeza. Muita gente tem falado nos palpites aí a respeito de Portugal. Portugal talvez venha forte para essa competição, né? E a gente tem aí o Cristiano Ronaldo, que não tem nenhum Mundial, e talvez não, será a última Copa dele, né? Alguma grande expectativa para isso. Acho que sim, na minha visão, Portugal tem o melhor meio campo da Copa. Assim. Eu acho o meio campo de Portugal fortíssimo. Tem João Neves, tem Vitinho, tem Bernardo Silva, tem Bruno Fernandes. É muita qualidade. Muita qualidade. Acho que pode surpreender mesmo. É a melhor geração, né? De Portugal, é a melhor geração deles. Digamos assim, disparada, a melhor geração que eles têm. E tem o Cristiano Ronaldo na frente, que é um peso incrível, né? É uma pena o Cristiano Ronaldo não tá com uma idade já avançada e não ter essa geração ao lado dele, né? Porque senão a gente ia ver Portugal chegar em outras competições mais forte, mas é uma seleção que pode chegar assim e não tem dúvida que eles devem estar apostando muito por causa dessa geração de jogadores tão bons, né, que eles têm. Chamar o Badá aqui para essa nossa conversa. Badá, favoritos Espanha e França, temos ali o Brasil em pódio brigar. O que você acha desse nosso favoritômetro? Não, eu concordo com o Espanha e França, realmente, tecnicamente, individualmente, são as duas melhores seleções, as duas melhores equipes. Na parte de baixo ali eu tiraria 3 que podem brigar. Eu não acredito em Alemanha, em Holanda e em Inglaterra. Sinceramente, não vejo elas. Claro que são potências mundiais, assim, mas não creio muito que vão brigar por título. E incluiria, talvez não nessa ordem, mais Brasil, Argentina e Portugal. Esses 3 aí eu acho que se juntam a Espanha e França e seriam, digamos assim, se fosse ampliar o leque, apontar 5 candidatos a título, eu apontaria esses 5 aí. Mas é aquilo que o Ian falou, né? Copa do Mundo às vezes se torna um torneião. E aí tu tem que estar bem preparado fisicamente, aí tu vai ter que ter elenco, eventualmente algumas substituições, força de grupo, né? Imposição física conta muito também. Então, eu acho que dá pra gente acreditar. E é uma Copa diferente, né? São 48 seleções, classificam 32 seleções da primeira para a segunda fase, tem um mata-mata a mais, tem muita seleção que poderá, e essa é a minha esperança, inclusive da seleção brasileira, né? Porque vamos combinar, a seleção não chega assim no ponto ideal de ajuste, de entrosamento e de ritmo de jogo. O Ancelotti fez algumas experiências aí nos últimos amistosos, até chegou meio com alguma dúvida, assim, até nessa semana de treinos, mas acho que definiu por aquela seleção que a gente comentou. E o Brasil, eu acho que pode melhorar e pode evoluir com o passar dos jogos, inclusive ali na frente, contando com o Neymar, que seria, para mim, uma presença importante. Por isso que eu acho que nós temos motivo, sim, para acreditar que o Brasil vai melhorar, vai evoluir durante a Copa, vai ter tempo para isso, serão no mínimo 4 jogos, né, para ajustar o time para chegar mais forte lá nas fases seguintes. Há uma grande expectativa para que o Neymar entre em campo ainda nessa primeira fase, né? Inclusive, eles deram aí um boletim médico dele, há essa evolução, de acordo com as informações divulgadas pela seleção, então há essa possibilidade dele entrar em campo nessa primeira fase. Mas entre as possibilidades de chaveamento que a gente acompanha ali, os palpites das pessoas, há uma grande chance de termos Alemanha e Espanha se enfrentando e uma das duas enfrentando o Brasil. A Alemanha dá um medinho, né? Um traumazinho de leve, né? Por tudo que aconteceu, embora hoje a geração alemã seja muito diferente do que foi em 2014, onde era muita superioridade técnica. Então
Então acho que dá para encarar de frente, sim. Vamos encarar. A Alemanha já viveu dias melhores. Vamos devolver esse 7-1, né? Seria uma, né? E olha só, vou convidar vocês para a gente dar mais uma volta por Santa Catarina nesse esquenta para a estreia do Brasil. Lá em Gaspar, no Vale do Itajaí, os moradores também se uniram para decorar as ruas da cidade. Emerson Luiz está ao vivo em uma dessas ruas. Emerson, o pessoal tá animado por aí. Rumo ao Hexa, é isso aí, né? É isso, Susan. Boa tarde a você, tudo bem? Boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Rua Arno Zimmermann, aqui em Gaspar. Tá muito animado esse pessoal, porque o jogo começa às 7 da noite, agora 2h10. E olha a empolgação da galera aqui. Eles fecharam a rua, decoraram, ornamentaram, pintaram. Um envolvimento muito legal de toda a comunidade. E o Anderson, que é um dos cabeças, um dos organizadores, vai conversar conosco ao vivo aqui no Clube da Bola para perguntar primeiro para ti, quando é que surgiu essa ideia de decorar a rua onde vocês moram aqui? Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos os espectadores. A ideia foi 5 meses atrás. Foi um grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp de 15 pessoas, a gente fala todo dia sobre futebol. E há 4 anos atrás a gente teve a ideia de fazer isso. A gente fez só o básico, foi legal e o Brasil não chegou, enfim, mas esse ano a gente falou para ter alguma ideia mais grande. A gente fez isso aqui pro bairro e, pô, a gente tá feliz demais. Agora torcer pro Brasil, nós estamos confiantes que o Hexa vai vir esse ano. E aí, ó, a felicidade da criança aí, ó, de todo mundo que vai estar presente com nós hoje aí, rumo ao Hexa e, pô, tô muito feliz, cara. Foi feita uma vaquinha, é isso? Isso, foi feita uma vaquinha entre nós do grupo de 10 pessoas. Alguns ajudou, alguns não ajudou. Temos um valor de R$300, a gente comprou as tintas, fizemos as bandeirinhas também, compramos TNT, tudo, fizemos certinho e pintamos. Daí quando a gente pintou, ganhamos tinta de novo e a tinta deu esse destaque aqui pra gente. E desse destaque a gente, pô, estamos cada dia mais felizes, esperamos esse sábado chegar. E chegamos e aí nós estamos assim, ó, alegres com isso aí, rumo ao Hexa e vai Brasil. Legal, você tá muito confiante para fechar contigo aqui. Dá o teu placar para hoje. 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Sim, muito confiante que o Brasil vai ganhar hoje. Que legal, parabéns pela iniciativa, tá bom, Anderson? Grande abraço. Susan, se você me permite, tá escrito aqui, ó, Coab 2026. Eu quero ouvir essa galerinha aqui, eu gosto de ouvir as pessoas. Gosto de ouvir essa gurizada aqui. Tudo bem? Vamos falar contigo aí. Qual é teu nome, carinha? Davi Luiz. Davi Luiz. E aí, Brasil e Marrocos, teu placar? É. Quanto? 2-0. Quanto? 2-0. 2-0. Quem mais fala aí? O teu placar aqui? Vai ser um 3-0 pra nós, né? 3-0 pra nós, né? Tô falando com quem aqui? Davi. Beleza. E aí, gurizada, quer falar também? Fala aí. Quanto dá o Brasil hoje? Deve ganhar uns 10. 10-0. Dá quanto o Brasil hoje? Uns 3-0. 3-0. Tá todo mundo confiante aqui? Sim. Quanto dá o placar aí? 4-0. 4-0. Deixa eu falar com mais uma aqui, com licença. Camisa do Brasil aqui, essa é uma das mais vendidas aqui, azul, preta, tudo bem? Teu nome? Sim, é Igor. Ô Igor, e aí, tá confiante hoje? Tô confiante, né? Vai ganhar aí, ó, 3-0, 2 do menino Hendrick, daquele modelo e um do Ryan, né? Que não pode faltar. Tá certo, valeu, campeão. Só pra fechar, Susan, quero ouvir aqui o senhor do Batuque aqui, que ele fez um agito aqui. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem. Tô falando com quem? Com o Caetano. Grande Caetano. Tudo bem, Caetano? Tudo bem. Dá quanto hoje o Brasil? Olha, eu vou arriscar aí 2-0, né? 2-0? 2-0. Gols de quem? Só pra começar, né? Qual são os times lá? O Hendrick, esse daí, Hendrick, tá todo mundo botando fé no Hendrick aqui. Tá bom? Obrigado pela iniciativa de todos vocês aí, tá bom? Parabéns. Vamos fechar aí com o Batuque teu aí. Isso aí, Suzano. Aí a galera. Gaspar Mirim é o bairro aqui de Gaspar. Município que faz vizinhança aqui com Blumenau, na Coab. Bairro Gaspar Mirim, Rua Arno Zimmermann. O pessoal pintou a rua, decorou, tá todo mundo confiante. Rumo ao Hexa. Susan. Emerson Luiz, se depender da animação dessa galera, hoje vai ser goleada em cima do Marrocos, viu? O Davi Luiz ali tem nome e também pose de jogador, tá apostando na vitória da seleção brasileira. É isso, esse é o sentimento hoje no Brasil. Os brasileiros estão na torcida, na expectativa para a estreia da seleção brasileira e, claro, torcendo por uma vitória da nossa seleção, com certeza. E tem mensagens, viu? Vocês estão participando do Clube da Bola de hoje, 489-9191-4706. Vamos ver as mensagens que estão chegando.
Rodrigo, poxa, Rodrigo, 2-0 para o Marrocos. Brasil perdendo de 2-0. Esse aí não tá nada confiante para a partida de hoje. Diferente da galera lá de Gaspar. Ó, Cláudia, boa tarde. 1-0 para o Marrocos. Gente, vamos animar essa torcida brasileira. Eu espero que as participações hoje do Clube da Bola dêem uma animada aí na galera para torcer pelo Brasil. Campeão da Copa 2026 vai ser os Estados Unidos ou o Japão. Tá aí, ó, apostando em um dos países sedios da competição e também no Japão. Não está torcendo também para o Brasil. Dificuldade aí para o torcedor brasileiro. Babi Melo, boa tarde. Olha, não vejo o Brasil tão favorito assim. Ontem não esperava ver o Paraguai ser goleado pelos Estados Unidos. Exatamente, Babi. A gente estava conversando, inclusive, sobre a surpresa do jogo de ontem, né? O Paraguai que foi atropelado aí pelos Estados Unidos. Mas a gente continua confiante, sim, no Brasil. Temos o Douglas. Grande Lucas, marcou seu nome na história do Figueira. Saudade dos tempos em que éramos referência em produzir bons laterais. Voltaremos a ser temidos. Olha, Lucas, quer responder a esse elogio do Douglas que mandou a mensagem? Claro, obrigado, Douglas. Valeu pelo elogio. Realmente, e assim, não é só o Figueirense que está sem lateral, né? No Brasil, em todo, está sem essa posição, uma posição que já foi destaque, assim, de grandes atletas, né? Cafu, Cicinho, Daniel Alves, Maicon, né? Que a gente já estava tão bem servido na seleção e hoje a gente sente muita falta. É uma posição que ficou muito carente no futebol brasileiro. Foi uma das questões levantadas, inclusive, aqui por nós em relação à seleção, a própria seleção que deve sofrer ali com a lateral. Eu acho que é uma carência geral lateral, porque a gente falou do Hakimi antes na seleção do Marrocos. O Marrocos é uma das poucas seleções que tem ali o Mazraoui sofreu com lesões ultimamente, o lateral esquerdo, mas o Hakimi é um dos melhores, se não for o melhor lateral direito do planeta. Mas, no geral, as equipes têm improvisado, até jogadores, zagueiros, volantes, enfim, porque eu não sei se isso vem da base, de repente, o Lucas que esteve lá dentro, que viveu lá dentro, acho que pode saber até melhor por que a gente não está mais formando nessa posição. Eu até peguei essa transição, e é até bom tocar nesse assunto, porque eu era um lateral muito ofensivo, né? E eu tive que me adaptar defensivamente justamente por causa dessa transição. Eu acho que a gente olhou muito para o futebol europeu e esqueceu de produzir o que a gente tem de melhor aqui. Então, eu vejo dessa forma. Na Europa, realmente é uma linha de 4, a gente não chama nem de lateral, chama de zagueiro defensivo pela direita. Então, acho que começou a utilizar muito isso na Europa e ao invés da gente tentar fugir disso, né, a gente buscou essa formação lá, trouxe para o Brasil e aí por isso a gente... Na Europa já não produzia tantos laterais, mas aqui sim. E aí a gente deixou de produzir bons laterais, assim, que foram destaques aí por anos e anos, né? Tá aí, ó, a gente tem a missão hoje, enquanto time do Clube da Bola, de mudar esse pensamento dos torcedores que estão torcendo para o Marrocos nesse jogo de hoje. E, Lucas, vou aproveitar para perguntar teu palpite para a partida de hoje. Eu não tô tão confiante como a galerinha ali pequena tá, de 4-0, assim. Eu aposto em 1-0 pro Brasil. Eu acho que o time do Marrocos é um time muito difícil de ser batido e eu vou estar apostando, meu bolão hoje seria 1-0 Brasil. Sendo Brasil, tá tudo certo. Vencendo. Vamos dar uma olhada então no nosso palpitômetro Sicredi, os palpites da nossa equipe aqui do Clube da Bola, então de olho na tela. Badá, eu também aposto no 2-1, então eu e o Sérgio Badá apostamos em 2-1 para o Brasil. Drica e Varini apostando em um empate em 2-2 entre Brasil e Marrocos. E Ansel e Cacá Oliveira também apostando em 2-1. E Emerson Luiz acompanha o Lucas em 1-0 nessa partida de hoje entre Brasil e Marrocos. Tirando a Drica, que precisa mudar de opinião o quanto antes até o fim desse programa, todos torcendo para a vitória do Brasil contra o Marrocos. E claro que a gente vai continuar acompanhando, de olho na preparação, na expectativa para a estreia da nossa seleção. Paradinha rápida aqui no Clube da Bola, na volta a gente continua falando de Copa, expectativa para a estreia, curiosidades do Mundial. Sabia, inclusive, que a seleção brasileira... O Badá já deu esse spoiler, né? Que a seleção brasileira jogou na ressacada em 1994. Daqui a pouco eu te conto mais detalhes. E ainda a festa da torcida brasileira, que já está na espera ansiosa pelo jogo de hoje.